Olá, meu nome é Vitor, sou cirurgião oncológico e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre câncer de próstata, fazendo aí uma alusão ao Novembro Azul. Eu preparei uma pequena apresentação para poder explicar de uma forma mais didática e tentar ser o mais claro possível. Vocês vão continuar me vendo numa tela, na telinha ao lado. Então, eu sou, como eu disse, sou cirurgião oncológico, com residência em Curitiba e algumas outras especializações. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é câncer, o que diferencia o câncer de outras doenças. Então, a célula cancerígena é uma célula que era normal, que se tornou por algum motivo, né, por alguma agressão que ela sofreu, pode ser uma agressão externa, como uma radiação solar, que cria uma agressão no DNA, numa célula da pele, e essa mutação do DNA vai causar uma célula anormal que cresce descontroladamente. A partir do momento que ela forma um conglomerado de células alteradas, de células de clones, né, daquele tumor, ela forma uma massa, né, que a gente começa a chamar de tumor, né, é o volume de células neoplásicas. E quando esse tumor ele começa a crescer e invadir outros tecidos, ou localmente, né, que são os tecidos vizinhos, ou que se desprendem e vão para outros locais via hemática ou via linfática, ela vai se implantar em algum outro órgão, alguma outra estrutura e vai se chamar metástase. Tá? Então, câncer necessariamente então, é uma célula que tem a capacidade de invadir tecidos vizinhos ou disseminar-se através das conhecidas metástases. Então, isso que define uma doença cancerígena, né, oncológica. E ela pode ser uma célula praticamente de qualquer parte do corpo, qualquer órgão, inclusive ossos, rim, sistema nervoso, enfim, de várias idades, né, crianças, inclusive. Alguns tipos de câncer, eles não chegam a formar tumores, como os cânceres hematológicos, então não chegam a formar necessariamente nódulos, né? Mas como atinge o tecido hemático, é considerado também uma neoplasia. Então, qual que é a ideia dessas campanhas de rastreio, não só de próstata, que a gente vai ver que tem algumas dúvidas ainda, mas é isso aqui. Então, tentar apagar o fogo logo no início. Quando o tumor ainda é muito pequeno, é muito mais fácil de apagar uma vela do que um incêndio num prédio. Né? Fazendo uma analogia, pode parecer meio superficial, mas eu vou mostrar para vocês que não é. Por exemplo, temos um paciente com um tumor inicial, um pólipo de intestino. Então, é uma colonoscopia que tem um pequeno pólipo aqui, menos que 1 centímetro, provavelmente, e que o médico está fazendo a colonoscopia consegue ressecar a lesão muito facilmente, né, com uma alça que vai literalmente curar, né, resolver o problema antes de qualquer evolução da doença ou que se transforma na neoplasia. Então, realmente, é muito simples. Ó, já praticamente saiu o pólipo, tá curado praticamente de um possível câncer que ele viesse a desenvolver. Então, eu faço isso para realmente mostrar que é muito mais fácil apagar o fogo no começo do que quando já está evoluído. Seria, por exemplo, nesse caso, de um paciente com um tumor com disseminação peritoneal, né? Então tem vários implantes em toda a cavidade peritoneal dela no caso, que era... Deixa eu só mostrar aqui, deixa eu passar um pouquinho. A gente consegue ver vários implantes, são nódulos que se implantam no peritônio, tanto na pelve. Então, cada bolinha dessa lesão mais branca, são implantes de tumor.
aqui já é mais no hipocôndrio esquerdo, no diafragma, aqui fígado, aqui novamente diafragma, peritônio, diafragma esquerdo, diafragma direito. Então são alterações seria assim, uma referência ao prédio pegando fogo que eu tentei mostrar na imagem anterior. Então vamos voltar aqui para a apresentação. Quais os tipos mais comuns de câncer? Na mulher, tanto na mulher quanto no homem, câncer de pele, tá? Então, câncer de pele não melanoma. Na mulher vai ter mama, intestino. No homem, o que nos interessa mais é próstata, tá? Que é disparado o tipo de câncer mais comum. Em primeiro lugar, o que é a próstata? Então, próstata é uma glândula que fica entre a bexiga, tá? Fica entre a bexiga e a base do pênis, que seria aqui. Dentro da próstata passa a uretra, então carregando a urina que sai da bexiga, passa por dentro da próstata, entra na uretra membranosa e uretra peniana e vai sair para o mundo externo. Tá? Então, qualquer alterações da próstata vão causar alterações urinárias. Não necessariamente, mas toda vez que tem um acometimento da próstata, a chance de ter alteração urinária é muito grande. Inflamação da próstata, no caso das prostatistes. Hiperplasia prostática benigna, que eu vou falar um pouquinho depois, mais para frente. E nesse caso, se tivermos um tumor de próstata que esteja comprimindo o canal, o paciente pode ter sangramento, que é a hematúria, ou pode ter obstrução urinária. Tá? Ou ainda, a bexiga enche e não consegue se esvaziar direito. Então, o jato urinário começa a ficar mais fraco. Por quê? Tem tem um tumor ali comprimindo a saída da urina. Por isso que, às vezes, dá sintomas urinários. Porém, boa parte, até a maioria do câncer de próstata, ele fica na zona periférica, e fica aqui posterior. Então, raramente vai ter sintoma. Por isso que, às vezes, o toque é muito mais preciso do que eu falar, não sinto nada, então não tenho câncer de próstata. Não necessariamente. Então, se tiver uma lesão posterior, através do toque retal, então aqui é o reto, o ânus, né? Então, com o toque, é possível ter acesso a essa parede posterior da próstata. Então, o médico vai ter acesso e vai sentir o nódulo, o espessamento e uma área suspeita. Então, por isso que o toque é importante, por causa dessa relação anatômica da próstata e do reto. Então, essa é a explicação da necessidade do toque retal. A incidência do câncer de próstata é de 65 mil casos no Brasil, segundo o INCA, com óbitos de 2018, que é os últimos dados do SIM, de 15.500 casos foram óbitos por causa de câncer de próstata. Com os dados de 2018, a gente não tem os dados próprios do Mato Grosso do Sul. Aliás, nós temos a estimativa, mas não temos dados por cidade. Tá? Mas, assim, fazendo uma regra de 3, básica, 1.600 casos novos no MS, estimados. População de 2.600.000, uma regra de 3, a gente tem pelo menos 128 casos em Dourados nesse ano de 2018 que se passou. Muita gente comenta e pergunta por que está tendo tanto câncer de próstata, antes não tinha. Também a gente não fazia tanto diagnóstico. Tá? Em primeiro lugar, o acesso aumentou, né? Então consegue fazer mais ultrassons, consegue fazer mais diagnóstico. Antes tinha muito mais resistência masculina para procurar um urologista e começar o rastreio. E outra coisa importante, a população envelhece mais. Antes, o homem, as pessoas morriam por outras causas que hoje já não morrem mais. Então, a expectativa de vida aumentou muito. Então, quanto maior a expectativa de vida, maior a chance de ter câncer de próstata. Principalmente depois dos 50 anos, que começa a aparecer os casos, e mais importante ainda, a partir de 65 anos. Em relação à busca, né, que o homem quebrou um pouco, está quebrando, né, está procurando mais urologista para diagnóstico, o homem, por natureza, ele é mais arredio na procura do médico. Né? A mulher, tem uns estudos que falam que a mulher vai 7 vezes mais ao médico do que o homem.
O homem tem um delay ali que depois sai do pediatra, nunca mais vai no médico, né? Vai quando muito custo, quando está doente, ou em alguns casos que acaba procurando um urologista aí por causa do câncer de próstata, né? Por causa do rastreio de câncer de próstata que é bastante divulgado. A mulher não, sai do pediatra, já vai para o ginecologista, então tem um acompanhamento mais próximo do que do homem. O câncer de próstata ele é relativamente lento. A maioria deles, claro, tem casos agressivos que crescem muito rápido, mas de forma geral, ele demora 15 anos para atingir o primeiro centímetro cúbico, né, de volume. E a sobrevida média é de cerca de 95% em 10 anos. Então, a chance de morrer de câncer de próstata é de 5% em 10 anos, né, dos pacientes diagnosticados. Entre os fatores de risco, qual aquele indivíduo tem maior chance de ter? Aquele de idade mais avançada. Então, quanto maior a idade, maior é o risco. 2/3 dos casos ocorrem após os 65 anos. Mas, como eu falei, a partir dos 50 a gente já tem começa a ter casos significativamente mais do que antes. História familiar de primeiro grau, o pai ou irmão, com menos de 60 anos que tem câncer de próstata, então aquele indivíduo vai ter mais risco do que a população em geral, cerca de 3 a 10 vezes mais. Tanto por motivos hereditários, alguma mutação que aquela família carrega, ou por estilo de vida, alimentação, ou foram expostos a substâncias semelhantes, hábitos alimentares, hábitos de vida em geral, semelhantes. O excesso de gordura. Então, o paciente com obesidade tem maior chance de câncer de próstata avançado. E entre as substâncias mais conhecidas que têm relação são as aminas aromáticas encontradas na indústria química, indústria mecânica e agrotóxicos, pela presença do arsênio, motor de escape de veículo, fuligem e outras substâncias tóxicas. Sintomas. Sintomas são pouquíssimos no início, são praticamente assintomáticos. Então, o paciente não sente nada, né? A maioria das vezes não sente nada. Dependendo da posição ou do tamanho do tumor, ele vai começar a ter dificuldade de urinar, o jato fraco ou interrompido, dor ou queimação ao urinar, sangue na urina, que é hematúria, e noctúria. Então, o paciente que antes não acordava à noite começa a levantar 2, 3, 4 vezes à noite para o banheiro. Por quê? A bexiga não consegue esvaziar totalmente. Então, ele vai ao banheiro antes de dormir, urina um pouco, sai, sei lá, 10, 20, 30% do que deveria sair e vai dormir de bexiga cheia. Daqui a pouco tem que acordar de novo. Então, a próstata interrompe, né, dificulta o esvaziamento da urina, por aquele motivo que eu expliquei anteriormente. Então, aumenta esse fluxo urinário. E disfunção erétil. Quando o tumor começa a crescer, ele pode invadir os nervos que passam ao lado da próstata. São os nervos responsáveis pela ereção. Todos esses sintomas urinários que eu comentei também estão presentes numa outra doença muito, muito mais frequente, muito mais comum do que o câncer de próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, que é uma alteração em que a próstata aumenta de volume. Essa alteração vai ocorrer praticamente em todos os homens em algum momento da vida. Então, com o passar da idade, com o passar do tempo, a próstata começa a aumentar de tamanho, isso interrompe a passagem da urina. Tá? Outras doenças benignas, como adenoma de próstata, também podem causar essa obstrução. Então, muitas vezes o homem procura o urologista porque ele tem hiperplasia prostática benigna. Ele tem todos os sintomas urinários, ele vai para o urologista porque está com dificuldade, e vai dar o diagnóstico, né, de hiperplasia prostática ou fazer o diagnóstico diferencial com câncer de próstata. Isso vai ser através do toque, através do PSA, ou de algum outro exame de imagem, como ressonância, ultrassom e outros métodos para fazer essa diferenciação. Então, normalmente, a causa de ida do homem ao urologista é essa. Mais uma vez, então, só para explicar, a urina passa normalmente sem dificuldades pela próstata, vai pela uretra e sai pelo pênis. No caso de alterações de próstata, por aqui, que é o
a hiperplasia prostática, então vai ter obstrução e acúmulo de urina. Então a urina começa a se acumular, não consegue, né, esvaziar totalmente, aumenta o fluxo urinário, pode ter dor na bexiga. Isso vai comprometendo ao longo do tempo a bexiga urinária e, inclusive, se tiver muita restrição, muito represamento de urina, começa a acumular nos rins. Então começa a ter uma obstrução renal, o paciente pode parar na hemodiálise por causa de obstrução urinária que fique perpetuando ao longo do tempo. Uma coisa que pode ser tratada até com medicamento, em alguns casos uma raspagem, né, da próstata, pode evoluir para uma situação extremamente grave por receio de procurar um especialista. O diagnóstico precoce. Então, como que a gente faz diagnóstico precoce de câncer de próstata? Primeiro, o paciente com sintoma, ele tem que ter acesso ao serviço de saúde. Ou por demanda espontânea, ou que a rede pública, né, disponibilize para ele um tratamento, um diagnóstico, um tratamento adequado. E que tenha profissionais aptos a reconhecer sinais do câncer de próstata, ou de suspeita. Tá? Então, o diagnóstico precoce, o mais importante é ter acesso ao sistema de saúde. O rastreamento é uma forma, né, de diagnosticar precocemente. Tem um asterisco aqui que eu vou explicar um pouquinho mais por que eu coloquei. Que, em geral, começa a partir dos 50 anos. Antes, se tiver algum risco, principalmente se tiver fator hereditário, pai ou irmão. E o rastreamento é feito através do toque retal e do PSA. PSA é o exame de sangue e o toque eu já expliquei anteriormente. O PSA todo mundo tem, tá? Toda próstata produz PSA, só que em quantidades normais. A partir do momento que começa a aumentar a quantidade ou uma relação de PSA alterada, leva-se a suspeita de câncer de próstata. Quando que se inicia o rastreio? Aqui que é um pouquinho controverso, um pouquinho contraditório. Eu vou fazer um resumo do resumo, porque que eu quero, o que eu quero dizer com polêmico, porque os dados são conflitantes. Em 2012, um estudo americano polêmico, cheio de vieses, mas ele chegou à conclusão que o risco de fazer PSA e toque retal era maior do que o benefício. Tá? Então, teve bastante polêmica na época, já temos quase 10 anos isso aí. Em 2017, a mesma força-tarefa publicou, né, um estudo e uma opinião, assim como a sociedade canadense, americana. Só um instante. Para começar o rastreio a partir dos 55 anos. E nos pacientes que estiverem dispostos a fazer. Em 2018, provaram que o teste, o exame de PSA e o toque retal, né, o rastreio, evita 2 mortes em cada 1.000 testados ou a cada 3 casos de câncer de próstata metastáticos por 1.000 homens testados. Então, essa é o que eles conseguem evitar fazendo rastreio. Em resumo, o que a gente faz? A gente segue a Sociedade Brasileira de Urologia, em que, a partir dos 50 anos, o homem deve procurar um profissional especializado para discutir o início de rastreio, decidir juntos, né, o início do rastreio e a frequência em que vai ser realizado. Homens de raça negra ou parentes de primeiro grau a partir dos 45 anos e a partir dos 75 anos deverá ser realizado apenas para o paciente com expectativa de vida acima dos 10 anos de idade. A partir dos 10 anos, né? 10 anos a mais. Então, essa é a recomendação atual. É claro que é totalmente discutível isso aí. Tem que ser individualizado, não é o que eles querem dizer, que não é para ser levado ao pé da letra como uma receita de bolo. Então, tem que ser individualizado a frequência e o início
do rastreio. Então, o rastreio é feito através do toque retal e do PSA. Uma alteração num desses exames, ou nos dois, vai ter que fazer a biópsia de próstata, um diagnóstico definitivo é só através da biópsia. Então, através do ultrassom, principalmente através do ultrassom, é feita uma coleta de um pequeno fragmento da próstata, que vai para análise anatomopatológica, que vai dar o diagnóstico, ou excluir o diagnóstico. O tratamento é feito através de cirurgia, ou de radioterapia, ou da combinação dos dois. Hormonioterapia pode ser complementar, ou pode ser exclusiva. Alguns pacientes não têm condições clínicas de fazer cirurgia, ou não tem indicação de radioterapia, acaba indo para a hormonioterapia. Vai depender muito do estadiamento, em qual grau, em qual nível de disseminação que está a doença, se está localizado na próstata, se está na próstata e na pelve, ou se já tem disseminação para outros órgãos, principalmente ossos. Em alguns casos também é usada a quimioterapia. Bom, o que eu tinha para falar é isso aí, espero ter contribuído de alguma forma e até a próxima.